Bom, pessoal, então agora iniciando a terceira parte aqui da nossa aula de 19 de janeiro, né, então eu vou continuar com esse exemplo que, olha só, é o exemplo que a gente usou também lá no INSS, né, que é o valor máximo, né, o topo, o limite máximo das faixas de desconto da contribuição previdenciária, tá? Então eu vou usar o mesmo valor. A gente reforça o passo a passo do cálculo da contribuição previdenciária e já observa, né, a partir desses cálculos, como é que se chega à base de cálculo desse salário aqui, para poder calcular o imposto de renda, tá bom? Então vamos lá. Então, como a gente fez lá, né, na aula do dia 14 de janeiro, última quinta-feira, a gente vai ter que decompor o valor em suas faixas. Então tá aí, a gente já sabe como proceder, essa decomposição. Depois eu vou calcular progressivamente, é um cálculo progressivo, os descontos para cada faixa. Então tá aí, beleza? Vai dar esse total de R$ 751,98, que é o terceiro passo que todo mundo já sabe como fazer, porque eu expliquei isso na aula de quinta-feira do dia 14 de janeiro. Vamos agora para o quarto passo. Agora sim, o quarto passo ele diz respeito ao imposto de renda, então a partir dele eu vou dar uma explicadinha, tá bom? Então depois que você calculou lá a previdência, né, a contribuição da previdenciária, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que obter a base de cálculo. E para a obtenção da base de cálculo, você então vai ter que subtrair do salário bruto o valor da contribuição previdenciária. Nesse nosso exemplo, nós vamos pegar o valor do salário, que nesse caso é R$ 6.433,57, vamos subtrair, né, a contribuição previdenciária, R$ 751,98. Ao fazer a subtração, nós vamos obter esse valor, R$ 5.681,59. Então, a partir de agora, esse valor, essa diferença, né, R$ 5.681,59, será esse valor que vai servir de referência para o imposto de renda. É sobre esse valor que eu vou ter que fazer todos os outros cálculos, tá bom? Lembrando que aqui, né, por razões didáticas, nós não estamos considerando outros acréscimos e nem outros descontos, tá bom? Falei que eu não ia falar, mas é bom nesse exemplo aqui retomar essa fala para deixar bem claro que é uma situação hipotética muito improvável, tá bom? E aí, quando a gente olha lá para a tabela de incidência mensal, então a gente volta lá na tabelinha, né? E aí nós vamos ter que encaixar esse valor. Esse valor vai ficar onde? Vocês vão observar que esse valor de R$ 5.681, ele está na quinta faixa. Ele é superior aos 4 mil e pouco lá, que é a referência da quinta faixa, tá bom? Então, nesse caso, ele ficando ali na quinta faixa, a gente vai aplicar a alíquota maior, a maior alíquota daquela tabela, vocês devem ter observado, é de 27,5%. E nós vamos também fazer, né, a dedução do maior valor. O maior valor dedutível ali daquela tabela também está, né, na quinta faixa, que é esse valor de R$ 869,36. Bom, então uma pausa aqui. Vocês devem ter visto que nós temos 5 faixas, né, de alíquotas. As 5 tem alíquotas, tem porcentagens. Então, 7,5% é a primeira, 27,5% é a última faixa. E você vai ter para cada uma dessas alíquotas um valor dedutível, um valor que você vai subtrair da conta. Professor, por que eu subtraio da conta? Então, para que nós não tenhamos que fazer, como a gente faz lá com o INSS, né, a decomposição do valor cheio, né, aí o cálculo de cada faixa, né, com a correspondente alíquota, que nós chamamos de cálculo progressivo, para que não haja necessidade de executar aqui o cálculo progressivo também, né, na hora de calcular aqui, de estabelecer, de definir o imposto de renda. Então,
a própria Receita Federal, ela já estabelece esse valor que a gente vai usar para descontar do valor obtido a partir da aplicação da alíquota, para garantir essa progressão, né? Para fazer com que quem ganhe mais, quem ganhe menos, pague menos, tá bom? Então o valor dedutível é esse valor que vai, vamos dizer assim, manter uma certa equidade, né? Ela não é perfeita, mas ela é próxima dessa intenção de promover uma tributação equitativa, né? Uma tributação onde quem é mais pobre pague menos, quem é mais rico pague mais, né? E não todo mundo paga igual, independentemente de ser pobre ou rico. Beleza? Professor, da onde eu consigo obter esses valores, né, dedutíveis? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar primeiro o cálculo do imposto de renda, vou fazer todos os exemplos hoje, né? E nas nossas próximas videoaulas eu vou dando algumas dicas. Uma dessas é como que eu obtenho esses valores. Como é que a Receita Federal chegou, né, nesse valor de dedução, né? Tá bom? Então esses valores dedutíveis tem como chegar neles, tem como vocês entenderem a fórmula de obtenção desses valores, até para que lá no futuro, se vocês precisarem explicar para alguém, vocês vão lá e explicam. Professor, você não falou isso lá no INSS? Quem sabe agora você possa nos explicar para as duas tabelas de onde surgiram as porcentagens. Bom, então o valor dedutível aqui do imposto de renda eu vou explicar depois, tá? Tá combinado já, numa outra videoaula. Agora, as alíquotas, tanto a alíquota do INSS quanto a alíquota do imposto de renda, elas são estabelecidas por lei, tá? Então há necessidade de publicação de lei. E aí, esses valores, eles foram propostos, né, pelos técnicos, lá, pelos técnicos da área econômica, a partir daquilo que se observa no mundo, que sempre se observou na história. Então você tem, né, uma observação dessa história, para a partir disso você mensurar quanto que nesse caso, né, a gente está falando de pessoa física, quanto que cada cidadão, cada pessoa física, tem de contribuir com o Estado, com o governo, para que ele tenha dinheiro, ele arrecade dinheiro, e com esse dinheiro ele faça a distribuição, né, segundo o seu orçamento, e esse orçamento, é óbvio, se transforma em serviços para nós. E aí vamos até aproveitar, né, a gente teve aí recentemente a aprovação da, da Coronavac, né, e da Oxford, né, essas duas vacinas que estavam sendo pesquisadas, né, em parceria com instituições internacionais, mas sob coordenação, sob a liderança de instituições brasileiras, duas instituições públicas, né, tanto a Fiocruz quanto o Butantan, que graças aí a competências dos servidores públicos, né, que estão trabalhando com bastante dedicação, bastante comprometimento e até com bastante sacrifício por conta da urgência de se conseguir as vacinas, né? Nós conseguimos aí então obter a aprovação pela Anvisa dessas duas vacinas e inclusive até a Coronavac já foi aplicada, né? E aí é uma previsão então de que nós tenhamos, né, pelo menos é a nossa expectativa, um plano de vacinação e quem sabe a partir dessa vacinação nós possamos retornar, né, às aulas presenciais com segurança, com tranquilidade, a gente possa voltar a se abraçar e aquela coisa toda que a gente curte no ambiente educacional, no ambiente escolar, tá bom? Quem é que custeia a Fiocruz? Quem é que custeia o Butantan, né? São os dinheiros oriundos dos tributos, dos impostos. E o imposto de renda é um exemplo, né? Que serve aí para contribuir, né? Para que esses serviços públicos aconteçam a contento. E aí, né, os técnicos, a partir então de dados históricos, de dados do mundo inteiro, a partir daquilo que se sabe dos gastos públicos e do quanto
né, as pessoas recebem da renda média das pessoas, da renda per capita, aquela coisa toda, eles conseguem propor essas alíquotas, essas porcentagens. E aí, isso é debatido, né, porque tem o aspecto técnico, tem, mas também tem o aspecto político, isso vai ser debatido. Então, isso tem a participação da classe política, deputados, senadores, o presidente da República, os ministros. E aí a classe política avalia, né, se essas alíquotas elas têm uma fundamentação técnica e se elas não representam nenhum tipo de abuso contra o cidadão. Se todo mundo concordar, né, tanto a classe política quanto a classe técnica, porque é óbvio, né, a classe política pode fazer contrapartida, alterar os valores da porcentagem, aí volta para a área técnica fazer conta e tal, e aí vai e volta, até que chega uma hora que tanto a classe política quanto a classe técnica concordam com aqueles valores, e aí aquilo é publicado, passa a valer, a ter força de lei, tá bom? Então as porcentagens são decisões políticas, né? Ah, professor, mas você falou que tem uma fundamentação técnica. Tem, mas não é exclusivamente técnica, ela é uma decisão política. Porque mesmo a questão técnica, dependendo da escola de economia que aqueles técnicos estudaram, dependendo da ideologia mesmo que eles seguem, você vai ter propostas diferentes. E todas elas com fundamentação técnica, com cálculos técnicos. Porque ideologicamente você também pode se posicionar em você diminuir o tamanho do Estado, então pensar em menos impostos, ou aumentar o tamanho do Estado, então pensar em mais impostos. Né? Você pode pensar numa tributação em que você exija mais, né, de contribuição de cada um ou exija menos. Né? Você pode fazer uma coisa mais equitativa, né? Exige menos de quem é desfavorecido, exige mais de quem é favorecido, e isso é uma decisão ideológica que influencia as questões técnicas. Né? Então, por exemplo, um economista keynesiano, né, ele vai tender a aumentar essas alíquotas e para a promoção do bem-estar social, ele tende também a exigir mais dos favorecidos e menos dos desfavorecidos. Já alguém, um economista de uma escola liberal ou neoliberal, né, que hoje em dia a maioria é neoliberal, você vai ter provavelmente uma expectativa de cobrar menos impostos de todo mundo, mas também você vai ter menos serviços para as pessoas, né? Não vai ter escola pública, não vai ter posto de saúde público, essas coisas todas. E aí é óbvio, você pode diminuir a carga tributária para todo mundo. Então, dependendo da escola, você vai ter posturas diferentes, tá? E é assim que eu chego naquelas alíquotas. Aqui a gente está tratando então desse exemplo com a alíquota maior, né, 27,5%, e consequentemente o valor dedutível maior também. Vamos continuar aqui. Acho que aqui você tudo bem, né? A gente vai resolver primeiro os parênteses, apesar que nesse caso não precisava, né? Todo mundo sabe que primeiro faz a multiplicação, depois a subtração. Mas para nós ajudarmos, né, no bom entendimento do passo a passo, resolve o primeiro parênteses. Então você tem que aplicar os 27,5% sobre a base de cálculo. Veja que eu não estou usando salário. Neste exemplo, o salário nominal bruto é R$ 6.433,57. Por que eu não estou usando ele? Porque eu tenho que descontar a contribuição previdenciária. Eu não posso calcular o imposto de renda considerando o valor que será, né, destinado para a Previdência Social. Tá bom? Isso é lei, é lei. A lei determina assim e é assim que tem que ser. Voltando. Então, eu pego o base de cálculo, R$ 5.681,59, aplico sobre esse valor 27,5% e vou chegar a R$ 1.562,43. Subtraio desse valor a parcela dedutível, que também está lá na tabelinha, e que numa outra videoaula eu vou explicar como é que eu obtenho esses valores, tá bom? Tem uma fórmula para chegar neles. Vou fazer essa dedução agora. E aí, R$ 1.562,43 menos R$ 869,36 resultará em R$ 693,07. Esse valor é o valor que tem que ser descontado, diminuído do salário do trabalhador, porque o imposto de renda é retido na fonte. Que fonte? A fonte pagadora. A fonte que paga, né? A fonte que provê, né, o salário daquele trabalhador. A fonte ela já retém, por isso é retido na fonte, né? Ela já retém
o imposto de renda ali e já destina, nesse nosso exemplo, né, para alguém que ganha aí um salário de R$ 6.433,57, nós vamos destinar, né, o empregador ele já vai reter R$ 693,07 e encaminhar isso para a Receita Federal. Na verdade, o valor mesmo, o dinheiro vai para o Tesouro, tá? Porque aí o Tesouro faz a distribuição segundo o orçamento. Mas essa informação, ela é toda administrada, gerenciada pela Receita Federal. Então, nesse nosso exemplo, né, já expliquei aí, o imposto de renda retido na fonte será de R$ 693,07. Continuando, né, como eu falei para vocês, nós não vamos fazer todos os cálculos, né, dos acréscimos, nem dos descontos, tá? Mas a gente pode já calcular o salário líquido considerando somente o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Neste caso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar os dois descontos. Então eu vou somar R$ 751,98 do INSS, né, a contribuição previdenciária, com o desconto do imposto de renda retido na fonte, R$ 693,07. Então, eu vou somar os dois descontos primeiro. Veja que tem ali um parênteses, não é mesmo? Então, eu vou primeiro resolver o parênteses, fazer essa soma. Vou juntar os dois descontos. Lembrando que os dois descontos são retidos pelo patrão e encaminhados para o governo, né? Os valores ficam depositados em contas diferentes. O do INSS, R$ 751,98, fica, né, na Caixa. Né? E a Caixa então vai administrar isso, vai, né, gerar lá algum rendimento para que lá no futuro isso se transforme em aposentadoria que a Caixa paga. Tá bom? Os R$ 693,07 vai para o Tesouro, porque isso vai virar, né, a fonte, né, do governo para pagamento das contas dele, para investimentos, para pagamento do salário dos servidores públicos, essas coisas todas. Tá bom? São contas diferentes, mas as duas vão para o governo. Então o trabalhador nem vê esse dinheiro nem passa na mão dele, ela nem entra na conta corrente do trabalhador, ela simplesmente é retida pelo patrão e já destinada para o governo. Também não fica com o patrão, tá? O patrão também não fica com esse valor. Bom, vou somar as duas. Então, somando R$ 751,98 mais R$ 693,07 vai dar um total de desconto, então eu vou diminuir, né? R$ 1.445,05. Aí eu faço a subtração. Pego o valor do salário, o valor nominal bruto, né? Salário nominal bruto desse trabalhador, desse nosso exemplo, R$ 6.433,57, subtraio o total do desconto. Né? Já juntei aí, já somei o INSS e o IRRF. R$ 1.445,05. Dessa subtração eu vou ter o salário líquido. Né? Então, neste nosso exemplo, uma pessoa que tem como salário bruto R$ 6.433,57, ela de fato, ela só recebe, considerando só INSS e o IRRF, não estou considerando outros adicionais, não estou considerando outros descontos, né, somente esses dois tributos, ela recebe de fato na conta corrente dela, que vai ficar no bolso dela, na mão dela, R$ 4.988,52 é o famoso salário líquido. Tudo bem? Então é uma diferença boa, né? Quer dizer, se o salário nominal é 6 mil, você até 6 mil, aí quando você vai ver, na verdade você está recebendo um pouquinho, né? Um pouquinho menos. Quase 5 mil. Né? E aí você pode ter aquela sensação de, puxa vida, eu estou perdendo dinheiro. Lembre-se que não é perda de dinheiro. Né? O INSS volta na forma de benefícios, principalmente da aposentadoria, né? Eu citei outros, o auxílio doença durante a licença médica, o auxílio maternidade durante a licença maternidade, mas o principal é a aposentadoria, tá bom? E o IRRF, ele se transforma em serviços públicos. Então o governo, por exemplo, financia a pesquisa do Butantan, né? Financia a produção do Coronavac, financia a Anvisa para poder fazer as análises e garantir, né, que nós vamos receber uma vacina segura e que funciona. Né? Então percebam que esse dinheiro volta para nós na forma de benefício. Ah, professor, mas podia voltar muito mais e melhor.
Eu não vou entrar no mérito, porque eu vou concordar, né? Precisa reconhecer que os nossos impostos eles não são bem aplicados, né? E às vezes a gente ouve alguns casos tristes de que esses valores dos nossos impostos são desviados para benefício pessoal, particular. Mas enfim, o que nós temos que fazer não é brigar com o imposto, mas exigir que os impostos sejam bem pagos. Porque a partir do momento que os impostos são bem pagos, não, desculpa, aplicados, a partir do momento que os impostos pagos são bem aplicados, a partir do momento que eu, né, trabalhador, contribuo, né, com o governo, pagando os meus impostos direitinho, e eu percebo que isso volta na forma de serviços, então eu tenho uma educação pública de qualidade, eu tenho uma saúde pública de qualidade, eu tenho uma segurança pública que funciona, eu percebo investimentos em vias, né, rodovia, ferrovia, hidrovia, cabotagem, que é transporte marítimo. É, então eu fico satisfeito. E muitas vezes eu deixo de. Eu não tenho esse ônus. Né? Então eu não vou, por exemplo, se a saúde, se o atendimento da saúde pública for muito bom, né, eu não vou precisar de pagar plano privado, plano de saúde privado. Se a escola pública for muito boa, é o caso do Instituto Federal, os pais não precisam pagar mensalidade numa escola privada. Né? Então, a partir do momento que o serviço público é muito bom, né, então o imposto que foi pago ele está sendo bem aplicado, eu não tenho por que reclamar da cobrança de impostos. Ao contrário, né, eu tenho que defender a cobrança de impostos. Agora, quando o serviço está ruim, o serviço público está ruim, não é reduzindo impostos que eu vou resolver o problema. É cobrando dos políticos, né, honestidade, cobrando dos políticos planejamento, cobrando dos servidores públicos, né, o zelo com os recursos públicos que ele recebe e uma entrega, né, efetiva de um bom serviço, né, com uma boa qualidade daquilo que ele se propõe ali, daquele serviço público que deve ser entregue ao cidadão. Tá bom? Muito bem. Bom, pessoal, eu agora vou fazer mais um exemplo, tá? E antes de partir para o próximo exemplo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma pausa aqui nessa terceira parte e iremos para a quarta parte daqui a pouco. Então, só um minutinho.